uma forma. Então, se você é novo no canal, já convido você a se inscrever, já dá um like também nessa live, certo? A gente vai ficar mais ou menos entre 1 hora aqui batendo papo sobre o tema de hoje, que é 10 passos para começar a investir em ações. E também convido você a dar o comentário, certo? No final da live. E também a visitar minhas redes sociais, no meu Instagram, certo? Onde tem Kiko Assis, que eu posto conteúdo diariamente lá sobre investimentos. E também no meu grupo do Telegram, que é falando sobre investimentos, que está tudo lá no meu Instagram, que você tem acesso a essas duas mídias sociais que eu posto conteúdo diariamente. E toda sexta-feira eu estou aqui às 16 horas para falar sobre investimentos, pessoal, certo? Então, só se realmente acontecer alguma coisa eu não puder. Mas fora isso, todas as sextas-feiras eu estou aqui para falar sobre algum determinado tema. E essa semana eu fiz uma votação lá no meu grupo do Telegram sobre quais possíveis temas seria o ideal eu falar hoje, certo? Então, eu citei, né, 10 passos para você começar a investir em ações, falei sobre subscrição, falei sobre como o público mais é para quem está começando. Então, vou destrinchar agora um pouco sobre os 10 passos que eu tive, né, para começar a investir em ações e que você precisa ter também quando for começar a investir em ações, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos tocar o barco agora. Então, pessoal, essa é a live número 8, certo? 10 passos para começar a investir em ações. Então, desde já eu já quero trazer para vocês aqui, ó, esse gráfico. E esse gráfico indica, é bem curioso, porque é um dado da própria B3, certo? E ele indica o número de pessoas, o número de CPFs cadastrados na própria Bolsa de Valores, pessoas que começaram a investir em ações ou em fundos imobiliários, certo? E você vê que teve uma crescente nos últimos anos, você vê que saiu de 2018 de mais ou menos um pouco mais de 600 mil pessoas que investiram em ações. Já em 2019 teve um salto para 1 milhão de pessoas, em abril de 2019. E em março agora de 2020 alcançamos a meta de mais de 2 milhões de investidores. Então perceba que algo que não era tão falado há alguns anos, certo? Algo que não era tão acessível, vamos dizer assim, a muitas pessoas. A gente só via muitas vezes em jornais, né? A bolsa hoje caiu, a bolsa hoje subiu, mas você vê que as pessoas elas começaram a se interessar mais por esse tipo de investimento, por esse tipo de ativo. E você vê que teve uma crescente bem significativa em curto prazo, mais ou menos de 2018 a 2020. Em 2 anos, o número de pessoas investindo na bolsa de valores ele aumentou consideravelmente, certo? Só que muitas pessoas elas começam a investir na bolsa, começam a investir em ações, muitas vezes por euforia ou até mesmo para ter um lucro muito rápido, aquela valorização muito rápida, certo? Muitas pessoas começam, né, fazendo day trade, especulam, certo? E nem todas as pessoas elas têm a mentalidade de investidor, tem a mentalidade de você comprar uma ação, ser sócio dessa empresa e ficar com ela visando longo prazo, certo? Então, essa é a metodologia que eu uso, essa é a estratégia que eu prezo aqui, né, que eu prego aqui para quem me acompanha, que é você comprar uma ação e você segurar até o longo prazo, que é buy and hold, certo? Então você vê aqui que teve esse aumento consideravelmente no número de pessoas, certo? Mas vamos lá. Que beleza, estou entendendo. Cara, eu quero começar a investir em ações. Quais são os passos que eu devo tomar na prática? O que é que eu devo realmente fazer para começar a investir em ações, certo? Então, vamos logo para o primeiro passo, certo? O primeiro passo que você deve ter, que você deve fazer, na verdade, para você começar a investir em ações, pessoal, é você se pagar antes de tudo. Eu vou colocar aqui, ó, se pague antes de tudo, certo? Entenda que para você investir em ações, raciocine comigo. Para você investir em ações, você tem que ter dinheiro, certo? Você não vai começar a investir na bolsa, começar a investir em ações sem grana para isso. Então, o seu intuito é o quê? É você colocar uma determinada quantia, esse dinheiro se valorizar no longo prazo, você acumular patrimônio e você ganhar proventos desses rendimentos que você fez. Beleza? Então, quando você recebe o seu salário mensal, você trabalha, seja autônomo, ou seja até mesmo você em alguma empresa privada, ou até mesmo servidor público, você recebe aquele salário mensal, você recebe um dinheiro pelo serviço que você prestou, e você vai ter três
alternativas aí, certo? Você vai ter que pagar suas contas, claro, né? Obrigado a você pagar sua luz, você pagar sua água, você pagar todas as suas dívidas que você tem na sua casa. Você também vai ter uma parte do seu dinheiro para o seu lazer, certo? Mas você vai ter uma parte também que destinar para os seus investimentos, certo? Então, o que é que muitas pessoas fazem? É muito interessante que no livro Pai Rico, Pai Pobre, ele demonstra muito bem essa parte, né? O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele mostra que as pessoas elas recebem o dinheiro, o salário, e, bem dizer, automaticamente o salário já sai já para o pagamento de contas, para lazer. Ou seja, as pessoas elas não têm tanto certo domínio em relação ao dinheiro que recebem. As pessoas elas não têm a mentalidade de gerar ativos que vão gerar renda para essas pessoas, de investir em ativos, na verdade, que vão gerar renda para você. As pessoas elas recebem o dinheiro e automaticamente o dinheiro já vai embora, certo? Então, o que é isso se pague antes? É como se você fosse um banco, certo? Eu tento essa analogia, eu faço essa analogia para que você possa entender melhor. Vamos supor que você fosse um banco, certo? Então, quando você pega um empréstimo com um banco, ou quando você faz um financiamento, seja imobiliário, seja automotivo, você tem uma dívida com aquele determinado banco, certo? Então, todo mês você tem que destinar esse valor para pagar lá o seu carro, né? Para pagar o carro que na verdade ainda não é seu, entendeu? Então, se você se ver como um banco, na verdade, você colocar isso na sua cabeça de que todos os meses você tem que pagar um empréstimo para você, ou seja, você deve a você mesmo, certo? Então você recebe um dinheiro e você tem que colocar isso na sua cabeça, você tem que mentalizar isso, certo? Isso é um calo mental, na verdade, né? Isso é um treinamento, não é da noite para o dia que você vai começar a automatizar isso. Mas o correto seria você receber o salário e você se pagar antes de tudo, antes da conta de luz, antes da conta de água. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Se você recebe R$ 1.000 e você tem um propósito de começar a investir na bolsa, mesmo com pouco, R$ 50 ou R$ 100 por mês, e ao longo dos meses você ir aumentando mais os aportes, o que é que você faz? Você fala, bicho, esse mês eu vou destinar R$ 100 para mim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você receber o salário é guardar R$ 100, cara. Porque se você for deixar para guardar os R$ 100 que sobrar, nunca isso vai acontecer. As pessoas sempre procrastinam, as pessoas sempre deixam tudo para depois. Entendeu? Então você vai pagar suas contas, você vai para o seu lazer, aí se sobrar um dinheiro, você vai reservar para os investimentos. Eu digo para você que isso tem uma probabilidade muito grande de não dar certo, né? Isso é o fato de muitas pessoas chegarem para dizer assim: ah, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Na verdade, não é a falta de dinheiro. Talvez seja a falta de prioridade, que eu até entendo. Mas quando as pessoas dizem eu não tenho dinheiro, não é o dinheiro, é a prioridade. Talvez a sua prioridade hoje não seja essa. Talvez a sua prioridade hoje seja o quê? Gastar com aquilo que você quer, entendeu? Mas se pagar antes de tudo, de fato é isso. É você, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar o seu salário é você deixar um dinheiro para você. Ah, Kiko, então, bicho, como é que eu vou fazer para deixar um dinheiro para mim? Beleza? Vamos supor que você trabalha e você, tipo, trabalha em alguma empresa pequena ou até mesmo autônomo e você recebe muito, você não tem uma conta em algum banco, as pessoas pagam para você pessoalmente mesmo. Chega lá, toma R$ 100, chega lá, toma R$ 1.000, R$ 1.200, do, pa- pessoalmente mesmo, sem depositar na sua conta. Então, tem uma tática muito interessante que é a tática do envelope. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a estratégia. Estratégia do envelope. Qual é essa estratégia do envelope? Talvez muitas pessoas já façam, algumas pessoas nem saibam, mas de fato é muito simples. Você vai pegar uma folha A4, certo? Você vai pegar um papel chamex e você vai fazer um envelope com esse papel chamex. E nesse papel chamex você vai colocar na frente, vamos supor, no caso dos investimentos, você vai colocar investimentos. E você vai colocar, né? Você vai escrever investimentos. E você vai colocar lá R$ 100. Vamos supor que você não quer investir agora, você quer investir daqui a 5 meses, certo? Se você coloca R$ 100 por mês nesse envelope, depois de 5 meses você vai estar com R$ 500, certo? Então, é uma quantia massa para você começar? É. Apesar que R$ 100 também já é uma quantia massa, certo? Mas para aquelas pessoas que não querem começar agora, né, prefere estudar, prefere analisar primeiro os ativos antes de começar, mas
primeiro se pague, certo? Porque quando você de fato estiver pronto, vamos dizer assim, que a gente nunca está pronto para começar a investir, você já vai ter acumulado uma certa quantia. Então, faz um envelope, uma folha de papel Chamex, e a cada mês você vai colocando lá uma certa quantia. Hoje eu vou colocar R$ 100, próximo mês eu vou colocar R$ 100, e você vai colocando esse dinheiro no envelope. E esquece, certo? Deixa esse envelope no canto. Porque depois que quando você for ver esse envelope, ele vai estar com a quantia para que você possa montar já uma carteira, certo? Porque tem muitas pessoas que fazem o quê? Muitas pessoas elas começam com R$ 50 e não tem como você diversificar tanto investindo pouco, né? Não tem como com R$ 50 você investir em várias empresas de uma vez. Com R$ 50 você vai investir em algumas empresas que teoricamente estejam baratas ou até mesmo empresas que são small caps, que têm um potencial de crescimento alto e que ainda a cotação está baixa, o lucro está baixo, certo? Então, se você não vai ter tantas opções para diversificar sua carteira. Normalmente com R$ 50 você compra, sei lá, 2, 3 ações naquele mês. No outro mês você compra mais 2, 3 ações, entendeu? Então você vai começar a diversificar com o tempo que você vai fazendo seus investimentos. Mas se você quiser acumular uma certa quantia para investir já com a carteira diversificada, pode ser também. É como eu falei no exemplo. Vamos supor que você quer começar a investir daqui a 5 meses. Estou dando um exemplo, pessoal. E você coloca todo mês R$ 100 nesse envelope. Depois de 5 meses vai estar lá R$ 100. Vai estar lá R$ 500. O que é que você vai fazer? Você vai depositar na sua conta. Depois você abre uma corretora e transfere para ela, que é outro passo que eu vou falar. Então você vai ter R$ 500, que já é uma quantia maior para que você possa diversificar a sua carteira, certo? Mas enfim, basicamente é isso. É você se pagar antes, é isso, certo? É você primeiramente, vou colocar aqui, primeiramente, é, vou colocar aqui, ao receber o salário, primeira coisa que você fará é deixar um dinheiro reservado, certo? Primeira coisa é isso, pessoal. Então, primeiro passo, se pague antes de tudo, ok? Para de querer deixar o dinheiro dos investimentos, o dinheiro que sobrar, porque nunca vai sobrar, certo? Se você não tiver um controle financeiro, não vai sobrar dinheiro. E aí você nunca vai começar os seus investimentos, certo? Primeiro passo é esse, que eu fiz, que eu faço até agora. Eu vi isso muito no livro Pai Rico, Pai Pobre, e até hoje eu coloco em prática, certo? O segundo passo que você precisa fazer para começar a investir em ações, pessoal, é abrir conta em uma corretora, certo? Essa aí já está muito manjada para muita gente já, certo? Mas aqui eu vou me aprofundar um pouco nisso. Abrir conta em uma corretora. Então, como é que você... Aí muitas pessoas perguntam, né? Ah, qual é a melhor corretora? Como é que eu faço para abrir conta em uma corretora? Então, vamos lá. Você primeiro passo deixou seu dinheiro reservado, beleza. Então, por que você tem que abrir conta em uma corretora para começar seus investimentos? Porque a corretora é como se fosse um intermédio que vai lhe levar a comprar e vender seus ativos, né? Suas ações. Então, não é que as suas ações elas vão estar guardadas na corretora, elas vão estar guardadas na antiga CBLC, né? Que é a custódia e liquidação. Então, as suas ações ela vai estar guardada na BMF Bovespa. Então, se a sua corretora que você investe, ela por uma situação que é raro, mas ela chegar à falência, ela chegar a falir, não é que você vai perder o seu dinheiro, você vai perder os seus ativos. Talvez o dinheiro que você tenha na conta dessa corretora, né, sem estar investido, aí é uma burocracia porque você vai perder ele. Mas se ele tiver investido, você não vai perder esse dinheiro, porque ele vai estar guardado em outro lugar pelo seu CPF, certo? Mas e aí, quais são as corretoras que tem? Eu vou digitar aqui algumas corretoras, certo? Vou botar aqui, ó. Vou dar mais algumas corretoras só, certo? É as Ex-Invest, Clear, o Banco Inter,
BTG Pactual, certo? Então, pessoal, essas são uma, né, das corretoras que você pode fazer os seus investimentos, certo? Ainda tem XP, ainda tem, enfim, outras corretoras. Mas antes de você escolher uma dessas corretoras, que eu coloquei aqui uma das mais conhecidas, é preciso você ter ciência de que você vai pagar uma taxa de corretagem quando você faz a compra e venda de algum ativo. Quando você realiza uma ordem, né, envia uma ordem de compra ou venda, você vai pagar uma taxa de corretagem. E ao você abrir conta em uma corretora, é preciso você saber qual delas, antes de você, na verdade, abrir conta em uma corretora, é preciso você saber qual delas cobra taxa de corretagem e qual não cobra taxa de corretagem. A Modal Mais, por exemplo, certo? Ela cobra taxa de corretagem, eu vou colocar aqui, ó, cobra 12,49 por ordem, certo? Isso, pessoal, no lote padrão fracionário, certo? Para aquelas pessoas que querem, vou colocar aqui, para aquelas pessoas que querem fazer buy and hold, né? Eu não estou falando aqui para day trade, certo, pessoal? Porque day trade já é outra especificidade, já tem planos. Muitas corretoras elas têm um determinado plano para quem quer fazer day trade. Mas para quem tem o objetivo de fazer buy and hold, né, de comprar e de segurar por longo prazo, a Modal Mais, tanto para o lote padrão quanto para o lote fracionário, tá? O que é lote padrão e o que é lote fracionário. O lote padrão é quando você compra de 100 em 100 ações, certo? Então, eu vou comprar 100 ações da Petrobras, vou comprar 200 ações da Petrobras. Então, quando números fechados assim de 100, 100, 100, você vai investir no lote padrão, que é chamado. Que, na verdade, não tem nenhuma diferença para o lote fracionário em relação a taxas. A única diferença aqui na Modal Mais é que no lote fracionário você é de 1 até 99 ações, certo? Então, quando você compra no lote fracionário, vamos supor Petrobras, né? Você digita Petri 3, vamos supor, F. E esse F significa fracionário, que você pode comprar de 1 a 99 ações, certo? Então, isso já é, quando você coloca Petri F, já automaticamente você pode selecionar quantas ações você quer comprar. Mas se você compra no lote padrão, que é de 100 em 100 ações, você coloca Petri 3, no caso, PETR3, e você não coloca o F, você não vai poder selecionar 1, 2, 3, 5 ativos, 5 ações, perdão. Porque a corretora ela vai entender, o home broker vai entender que você quer comprar no lote padrão. E no lote padrão, como eu falei, é de 100 em 100 ações só, certo? Mas aqui na Modal Mais, tanto no lote padrão como no lote fracionário, é 2,49 por ordem, certo? Então, se você tem uma conta no Banco Digital Modal Mais, você vai pagar essa taxa de corretagem. Na EasyVest, a EasyVest cobra 2,49 também. 2,49 para o lote fracionário e 4,99 para o lote padrão, certo? Então a Isinvest ela já tem uma pegada diferente para quem quer investir, para quem quer comprar de 100 em 100 ações. Então, vou repetir, se você quiser comprar ações pela corretora Isinvest, aí você vai pagar de taxa de corretagem 2,49 no lote fracionário, como eu falei, até 99 ações, e 4,99 para o lote padrão, certo? Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. Quando eu falo por ordem, não é quando você compra, vamos supor que você quer comprar 10 ações de uma empresa, certo? Então, cada ação, não é que você vai pagar a taxa de corretagem por cada ação que você vai comprar, não, certo? Quando você coloca lá uma ordem de compra de 10, quando você coloca uma ordem de compra lá de 10 ativos, quando você coloca uma, perdão, pessoal, vou explicar aqui. Quando você coloca uma ordem de compra lá de 10 ações, é uma ordem de compra, certo? As 10 ações é uma ordem de compra só. Então, por essas 10 ações, você vai pagar 2,49, certo? No lote fracionário. Agora, se você compra 10 ações da loja Zen, se você compra 10 ações da Petrobras, se você compra mais 10 ações, sei lá, da VEG, no mesmo dia, então você vai pagar
2,49 mais 2,49 mais 2,49, certo? Então, você comprou ações de 3 ativos diferentes, né, que no caso foi Petrobras, Lojas Enes e VEG. Então, você vai pagar 2,49 vezes 3, certo? Porque você deu 3 ordens de compra. Não é por ação, é por ativo, certo? Então, espero que tenha ficado claro. A Clear, pessoal, é corretagem zero, certo? Ela não cobra taxa de corretagem para quem investe em ações. Possivelmente a questão do day trade lá talvez seja o mesmo. Mas para buy and hold, quando você compra ações, quando você vende ações, seja ações, seja ETF, seja fundos imobiliários, a corretagem é zero aqui na Clear, entendeu? Então é uma das vantagens de você investir pela Clear. Muitas pessoas abriram conta na corretora Clear por essa vantagem, né, de não pagar taxa de corretagem, e aí já não já é uma taxa a menos. O Banco Inter também é corretagem zero. Corretagem zero. Então, o Inter seguiu o mesmo exemplo da Clear e zerou a corretagem, certo? Então, eu costumo falar que as pessoas que não têm cartão de crédito e querem ter um cartão de crédito, que não paga anuidade, que faz TED limitado, que você pode sacar no caixa 24 horas, e ainda você quer usar esse banco para fazer seus investimentos, o Banco Inter é uma boa solução. Porque você vai fazer todo o seu mecanismo ali de banco mesmo, você vai pegar empréstimo se você quiser, financiamento, mas enfim. E além disso, você pode fazer seus investimentos no próprio aplicativo. E no meu Instagram eu fiz uma simulação de como você abrir conta no Banco Inter, certo? A Rico cobra R$ 1,99, para ações no lote fracionário, pessoal. Então a Rico ela baixou recentemente, foi ainda esse ano, se não me engano. A Rico ela baixou a sua taxa de corretagem, que antes beirava os R$ 10, se eu não me engano, para 1,99. Então ficou mais atrativo. Muitas pessoas quiseram abrir conta na, na Rico por causa desse benefício que ela deu para quem fosse investir, né, através dessa corretora. Se eu não me engano, para o lote padrão continua o mesmo valor. Se eu não me engano, continua R$ 10, certo? E deixa eu colocar aqui, é porque eu não tenho certeza. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui os custos. Você vê aqui, ó, renda fixa, ações, posição R$ 10, certo? Então você vê que a Rica ela continuou, okay, para o lote padrão. Cobra de 99, lote fracionário e R$ 10, lote padrão, ok? Beleza. Vamos agora para o BTG Pactual. O BTG Pactual ele é engraçado porque o BTG Pactual ele tem uma seguinte estratégia. Quanto mais você faz operações, quanto mais você vende e compra, quanto mais ordem você realiza naquele determinado mês, menos taxas você vai pagar. Então vamos dizer que isso é o inverso do que o buy and hold prega, da estratégia buy and hold. A estratégia do buy and hold é quanto menos você mexer, quanto menos você girar seu patrimônio, quanto menos você mexer nos seus ativos, menos taxas você vai pagar. Porque não tem somente as taxas de corretagem da corretora, tem as taxas também da B3, tem a taxa de liquidação, tem a taxa de SS, que é o imposto sobre serviço, tem os emolumentos também. Então não é somente a taxa de corretagem da corretora. Há outras taxas também que incidem sobre a ordem de compra e venda que você faz, entendeu? Apesar que as outras taxas são bem ínfimas, são bem irrisórias mesmo. Mas o BTG Pactual, ele tem uma estratégia bem diferente do que o buy and hold prega. Então, quanto mais você compra e vende naquele determinado mês, menos você vai pagar de corretagem.
Quanto menos você opera, quanto menos você compra e vende naquele mês, mais você vai pagar de corretagem, certo? Então, é uma tabela regressiva. Quanto menos você compra e vende, mais cai a taxa de corretagem, certo? Então, eu descartaria, certo, o BTG Pactual aqui nesse caso, coloquei só por colocar, mas nesse segundo passo que você vai abrir conta em uma corretora, eu dou ênfase aqui para a Clear, porque a corretagem é zero, dou também para o Banco Inter, principalmente para aquelas pessoas que não têm cartão de crédito, que pensam em ter cartão de crédito, que é anuidade zero, que dá para você fazer TED ilimitado através do seu celular, e que dá para você sacar no caixa 24 horas, certo? Então, para aquelas pessoas que, né, querem aderir cartão de crédito, o Banco Inter, ele vai valer a pena. Mas para aquelas pessoas que também querem fazer na Modal Mais, ou na Isinvest, ou na Rico, não tem problema nenhum. Eu investo pela Modal Mais, certo? Então, não quero fazer transferência de documentos para começar a investir na Clear ou no Banco Inter. Qual é a estratégia que eu faço, nesse caso, para quem investe através de uma corretora que cobra taxa de corretagem? Então, se eu sei que cada ordem que eu coloco lá no home broker, eu vou pagar uma taxa de 2,49, então, normalmente eu compro vamos supor, eu compro um ativo por dia. Por exemplo, eu não vou comprar, sei lá, 10 ações de uma empresa, 10 de outra, 10 de outra, porque como eu falei, são 3 ativos e eu vou pagar 3 taxas de corretagem aí. E o problema é você pagar, vamos supor que você investiu, sei lá, R$ 100 e você pagar mais de 10% do valor investido em taxa de corretagem, entendeu? Então não seria ideal, o ideal seria quanto menos você pagar, melhor, certo? Então, se eu invisto R$ 100 em uma empresa, certo? Se eu comprei com R$ 100, comprei, sei lá, três ações de uma empresa, então eu vou pagar só uma taxa que é de 2,49, certo? Então, com aqueles R$ 100 eu só gastei 2,49. No outro dia eu faço a mesma coisa. Porque se com os R$ 100 eu comprar 3 ativos, aí eu vou gastar R$ 100, se R$ 100 investido, vai ser descontado de 2,49 vezes 3. Tem que fazer o cálculo aí para ver quanto é que tá. Dá 12 e pouco, certo? Então não é uma estratégia ideal para quem investe através dessas corretoras que pagam taxa de corretagem. Vamos agora para o terceiro passo, certo? Então você já sabe, né? Tem aqui os dados das corretoras. E o terceiro passo que você tem que fazer para começar a investir em ações é o perfil do investidor. Perfil do investidor. E nesse aqui, pessoal, quando você abre conta em uma dessas corretoras aqui, certo? A própria corretora ela te dá na verdade não é uma sugestão, mas ela te aconselha você fazer um questionário. E esse questionário, a própria corretora depois ela vai analisar e vai saber que perfil você se encontra, se é moderado, se é conservador ou se é arrojado, certo? Então, você pode ser ou conservador, ou moderado, ou arrojado, certo? Então, qual é a diferença entre um e outro? O conservador, normalmente, é aquelas pessoas que não têm tanta pele e risco, vamos dizer assim, para investir em ações, em ETF, certo? Então, aquelas pessoas que não têm tanto perfil para a renda variável, aquelas pessoas que não aguentam ver aquelas oscilações do mercado financeiro. Então, a preferência mais aqui é para renda fixa, né, para aquelas pessoas que querem investir em tesouro direto, em CDBs, apesar que a taxa Selic ela está muito baixa, certo? Então, é mais esse perfil de pessoas. Então, para aquelas pessoas que têm esse perfil conservador, eu aconselho muito você, pelo menos, ter investido no Tesouro Direto IPCA. Eu sempre bato nessa tecla. Por que Tesouro Direto IPCA? Porque o dinheiro que você investiu, ele vai render mais que a inflação. Vai render o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa. Ou seja, o seu dinheiro investido, ele vai sempre manter o seu poder de compra, certo? No longo prazo.
Então, é um tipo de investimento que ele vale a pena, certo? Se você tem esse perfil conservador, visto que você está emprestando dinheiro para o governo, né? Então é um investimento muito seguro e é um investimento que você vai aguardar o vencimento, você pode resgatar antes de vencimento, até mesmo com um determinado lucro, se você investir agora. O acumulado do IPCA está 2 e pouco, 2,49% parece, o acumulado de 12 meses. Então dá 2,49 mais uma taxa. Vamos supor que daqui a uns anos, você comprou agora o Tesouro IPCA e daqui a uns anos a inflação sobe, que é a tendência, certo? A inflação subir. A taxa Selic baixou, provavelmente a inflação ela vai subir mais do que os patamares atuais. Então, esse investimento que você fez hoje, ele vai se valorizar, que a inflação IPCA vai subir mais uma taxa. Então, querendo ou não, ele tem uma certa volatilidade de acordo com o IPCA acumulado dos 12 meses, certo? O moderado, aqui você pode colocar mais uma renda fixa com uma renda variável, certo? Você pode investir aqui em Tesouro IPCA, você pode ter uma carteira de ações, você pode até mesmo investir em ETFs. Se você não tem tanta, tanta análise, né, das ações, você pode já investir em ETFs. E o arrojado é aquele perfil onde você tem mais sua pele em risco, você está mais disposto, vamos dizer assim, a, a investir em ações, você quer montar uma carteira de ações até mesmo com padrão mais, vamos dizer assim, mais arriscado, você quer investir em small caps, daquelas empresas que, como eu falei no início, tem um potencial de crescimento, mas até então é uma empresa que retém muito o lucro dela para crescer e somente depois ela distribui em forma de dividendos, entendeu? Então é uma empresa até mesmo em setores, né? Tem alguns setores que são mais arriscados que outros, entendeu? Então, é aquelas pessoas que estão dispostas a deixar uma porcentagem da sua carteira destinada a esse perfil de empresa, né? Que ela tem um risco maior do que outras empresas que estão listadas na bolsa, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou colocar aqui para ficar melhor para você. Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, no conta, certo? Eu vou colocar aqui, eu aconselho Tesouro Direto IPCA. Pelo motivo que eu falei, certo, pessoal? De você sempre manter o seu poder de compra, ok? Deixa eu olhar aqui o chat, ver se tem alguma coisa. O moderado, como eu falei para vocês, é aquela pessoa que tem Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, mais ETFs, fundos imobiliários, que é um tipo de investimento em renda variável, que é menos arriscado que as ações, né? Tem um certo risco, certo? Mas, enfim, a volatilidade é bem menor, certo? Distribui mais dividendos, então não tem um risco maior do que como os investimentos em ações. E os arrojados, deixa eu ver se saiu, ficou, tá aqui. E os arrojados é aquelas pessoas que têm porcentagem na carteira em ativos mais arriscados, como small caps, entre outros ativos. Até mesmo criptomoedas, certo? Eu não falo muito sobre isso aqui, mas aquelas pessoas que têm também uma carteira em Bitcoin e tal. Então perceba que é, cada, cada pessoa ela vai seguir o seu determinado perfil. Tem pessoas que têm mais conservador, certo? Tem pessoas que têm mais um perfil moderado. Então não sou eu que vou dizer isso, certo? É você próprio que vai saber discernir essa situação aí. O quarto passo, pessoal,
que você precisa ter, precisa fazer para começar a investir é transferir, transferir o dinheiro para a corretora. E aqui eu vou dar uma sacada interessante, certo? Para aquelas pessoas que têm no Nubank, tem muitas pessoas hoje que usam Nubank, eu acredito que você já saiba, mas o ideal seria você, vamos supor que você recebe dinheiro na Caixa, ou até mesmo que você tem conta no Banco do Brasil. Se você for transferir diretamente para a sua corretora, você vai pagar TED, certo? Então você vai pagar já uma taxa aí. Então o que é que você poderia fazer? Você poderia pegar esse dinheiro que você tem e você é, emitir um boleto no seu Nubank e você pagar esse boleto com o dinheiro que está na Caixa, no Banco do Brasil, no Santander, que vai cair automaticamente na sua conta lá no Nubank. E aí você vai transferir do Nubank para essas corretoras aí que eu listei mais acima. Então você não vai pagar TED, você não vai pagar taxa, certo? E você vai começar a fazer seus investimentos com aquele dinheiro que você já tinha planejado fazer, certo? Então não tem segredo para isso. Pega o dinheiro que você recebeu, que você economizou, que está lá na sua conta, ou até mesmo você deixou em casa naquele envelope que eu falei, você deposita na sua conta, certo? E aí você vai ter um Nubank. Ah, que eu não tenho Nubank, o que é que eu faço? Entendeu? Então, se você for transferir diretamente para a corretora, você vai pagar TED, entendeu? Então, eu tenho Nubank, então eu aconselho fazer isso, certo? É mais vantajoso, é menos taxativo, você vai pagar menos taxa para isso, certo? Então, enfim, não tem muito o que falar sobre isso. O quinto passo, pessoal, quinto, quinto passo que eu vou falar aqui para vocês é você definir seu objetivo. Então, o seu objetivo ele vai estar muito ligado com o seu perfil de investidor, certo? Então, o que é que muitas pessoas fazem? Elas, com medo, certo, de entrar na bolsa de valores, de entrar na renda variável, elas investem em fundos e ações, elas investem até mesmo em fundos multimercados, como já a palavra já diz, vai investir em vários mercados, seja em ações, até mesmo em renda fixa, câmbio, dólar, derivativos. E você vai ter que ter uma estratégia de investimento, certo? Então, vamos supor que você tem um determinado dinheiro que você quer usar daqui a 3 anos porque você quer trocar o seu carro. Então, é uma estratégia que você tem, ou seja, você não quer deixar esse dinheiro em casa porque você tem perigo dele perder o seu poder de compra. Então, você quer que ele renda um determinado valor, mesmo pouco, mas você quer que ele renda. Como é algo muito pontual que você vai usar porque você vai comprar um carro daqui a 3 anos, então esse dinheiro que você tem, eu não aconselho você colocar ele na renda variável, porque a renda variável ela oscila bastante. Há períodos de queda e há períodos de muita alta. Ninguém sabe se daqui a 3 anos vai acontecer alguma coisa, alguma catástrofe, tragédia, pandemia, ou novamente, e as bolsas venham despencar e você venha perder esse dinheiro que estava lá. Então eu aconselho você a investir em renda fixa, se você tem esse tipo de planejamento. Algum objetivo pontual, coloque em renda fixa. Mas se você tem uma determinada quantia, você não tem pretensão de usá-la, certo? Como eu falei, aquele dinheiro que você se paga, né, que você quer ver ele acumular no longo prazo, você quer ver o seu patrimônio acumular no longo prazo, aí a sua estratégia é diferente. Aí você pode investir em ações para que o seu patrimônio acumule e que você venha receber renda passiva mensal através desses dividendos, ou até mesmo em fundos imobiliários, certo? Então, defina seu objetivo através do seu perfil de investidor. Como eu falei para você, se você, até vou colocar aqui, tiver um objetivo pontual com seu dinheiro, não arrisque.
certo? Então, como eu coloquei aqui, defina seu objetivo. Se você tiver um objetivo pontual com seu dinheiro, não arrisque, deixe na renda fixa de preferência do seu direito IPCA. Mas se você não tem pretensão de usar o dinheiro, pode muito bem investir em ações ou ETF, certo? Então, antes de você entrar na bolsa, antes de você começar a fazer os seus investimentos, é preciso você traçar uma estratégia, é preciso você ter um planejamento concreto sobre isso, certo? Porque você não vai entrar de qualquer jeito, você não vai entrar de forma doida, vamos dizer assim, né? Você não vai chegar e vai dizer, não, vou começar e vou comprar, vou vender o meu carro, vender minha moto, isso não, entendeu? Você talvez tenha conseguido o seu carro, sua moto, acredito eu, com muito suor, entendeu? Muito trabalho. Então, não faça essas loucuras, vamos dizer assim, entendeu? Então, defina essa estratégia de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua pele em risco, vamos dizer assim, para que você tenha muita convicção daquilo que você quer fazer, certo? Então, sexto passo, pessoal, vamos lá. O sexto passo é você saber o que é uma ação e diferenciar entre ordinária e preferencial, certo? Eu vou colocar aqui, saber o que pode saber o que é uma ação. Então, muitas pessoas até mesmo já chegam até mesmo no quinto passo, pessoal, certo? Muitas pessoas já reservaram o dinheiro, já abriram conta na corretora, já transferiram o dinheiro, já definiram o seu objetivo, certo? Já tem o seu perfil de investidor, mas muitas pessoas já travam na hora de saber o que é uma ação, saber em qual ação eu devo investir, para aquelas pessoas que querem montar uma carteira, né? Para aquelas pessoas que não querem investir em ETFs, ou até mesmo em algum determinado fundo de ação. Então, ação, pessoal, é a menor parte de uma empresa, certo? Quando você compra uma ação, você está comprando a menor parte daquela empresa, você está tendo participação nessa empresa agora. De todo o montante, de todo o valor de mercado que essa empresa tem, quando você compra uma ação só, quer dizer que você está comprando a menor participação dessa empresa. Mas essa menor participação da empresa te garante o direito de ser sócio dela, certo? Mesmo você tendo uma ação e o outro cara lá tendo 1.000 ações, claro que vocês vão receber dividendos diferentes, mas você pode dizer que você é sócio dessa empresa, certo? Que apesar que isso não é o que vai te trazer dinheiro no bolso. O que vai te trazer dinheiro no bolso, na verdade, é você, quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber, certo? Então, o que é uma ação basicamente é isso. É o menor capital, né? O menor capital de uma empresa, quando você vai comprar aquela determinada ação. Mas é preciso, depois que você saber disso, existem alguns tipos de ações, certo? Então, existem ações ordinárias, ações preferenciais e, e units, certo? Então, as ações ordinárias, elas têm o final 3. As ações preferenciais, elas têm final 4, 5, 6, 7 e até mesmo 8. E as units, elas têm final 11, certo? As ações ordinárias, elas são chamadas também de ONs e as preferenciais de PNs. Então, quando você vê alguém falando assim, o que é uma ação ON, né? Investir em uma ação ON, então você já entende que é uma ação ordinária. Da mesma forma, as preferenciais. Investir em uma ação PN, o que é investir em PN, você entende já que são ações preferenciais. Da mesma forma, as units, certo? Aquelas pessoas que investem em units, elas compram, vamos dizer assim, um combo, né? Que vem tanto ações ordinárias quanto ações preferenciais. Se você for parar para ver, as units elas são mais caras que tanto as ordinárias quanto as preferenciais, porque ela é como se fosse um combo, né? Isso entre as ordinárias e as preferenciais. Então, a cotação dessas ações units, elas normalmente são mais caras do que se você for comprar ou analisar uma ação ordinária e uma ação preferencial isoladamente. Beleza aqui, então entendi, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para você de ação ordinária. Vou colocar o N para você entender. A BR3, PN, TRPL4 e Units. Vou colocar BID11, certo? Então são alguns exemplos aqui mais ou menos que quando você vai comprar ações no home broker e vender, você vai colocar
esse código aqui de negociação. Você vai colocar o nome da empresa, certo? Essa empresa aqui, pessoal, é a Ambev, certo? Do setor de bebidas. Essa PN aqui é a TRPL4, que é a Transmissão Paulista, certo? Que tem tanto ações ordinárias preferenciais e tem também a Units aqui BID11, que é o Banco Inter, que tem ações preferenciais, ordinárias e Units, certo? Qual é a melhor ação, Kiko, para mim comprar, para eu comprar, certo? Então, você já está começando a entender mais. Então, qual é a ação, certo? Então, eu particularmente sou da tese de que sócio é honra, certo? Porque quando você compra ações ordinárias, você tem as mesmas ações do controlador da empresa. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Quando você compra ações ordinárias, você tem as mesmas ações do controlador. Você tem os mesmos direitos dele, de tag along, que é como eu estava explicando hoje mais cedo lá no meu Instagram. Quando supor que uma determinada empresa, ela venha comprar outra empresa, certo? E vamos supor que você investe em uma empresa. Vamos supor que você investe em uma empresa X. E a empresa Y, ela quer comprar essa empresa. Ela quer ser dona dessa empresa. Só que você tem ações da empresa X. Então, como é que você vai ficar? Você vai perder suas ações, você vai perder seu dinheiro. Então, por lei, as ações ordinárias, elas têm no mínimo 80% de tag along. Então, o que é que isso quer dizer? Então, das ações que foram vendidas dos majoritários, dos controladores principais da empresa X que eu invisto para a empresa Y, as minhas ações elas têm que ser vendidas pelo menos 80% do valor que foi vendida as ações ordinárias do controlador. Então, no mínimo ali tem que ser 80%, certo? Às vezes um tag along menor que isso não é ideal. As ações preferenciais, no caso, elas não têm tag along por lei. Algumas empresas, acredito, não sei se é a maioria, mas elas colocam no seu estatuto de um tag along considerável, porque isso atrai muito investidor. Ações, empresas que têm um tag along em PNs de 0, de 10%, não é vantajoso, porque se houver mudança no controle dessa empresa, você vai perder o seu direito, certo? Até mesmo pode perder o seu dinheiro, certo? Então, o tag along ele é um mecanismo de proteção para o investidor minoritário. E as units, como eu falei, você que quer somente ter ações ONs, quando você compra em units, essa empresa ela empurra você a ter PNs também, certo? Então tem pessoas que não concordam com isso, e até mesmo tem pessoas que não querem, pelo planejamento, pelo objetivo que foi definido de somente ter ações ordinárias, certo? Então, sócio ON, pelo motivo de ter as mesmas ações de um controlador, ter pelo menos 80% de tag along, por lei, isso então, querendo ou não, é um mecanismo de proteção, certo? Diferente das ações preferenciais e das units, que não tem por lei. Apesar que algumas ações preferenciais têm 100% de tag along. Okay? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui, pessoal, a Ambev, certo? Vocês podem ver aqui que a Ambev, o código de negociação é Ambev 3, como eu falei. Ela está listada na bolsa há 7 anos. O setor dela é o setor de bebidas. O banco estruturador é o Bradesco. E tem a característica dela aqui que ela é líder em diversos mercados, com marcas como Skol, Brahma, Antártica, Guaraná, Antártica e Fusion. Você percebe aqui que o tag along dela é de 80%, que é as ações ordinárias, ou seja, é o mínimo ofertado por lei. E o free float dela aqui é de 27,9%. Free float é as quantidades de ações que são negociadas no mercado, as quantidades de ações que estão disponíveis para compra e venda. Certo? Então, perceba que ela é uma empresa ordinária, certo? Que é uma empresa listada no segmento tradicional. Normalmente as ações que são listadas no segmento novo mercado, elas são obrigadas a vir somente com ações ordinárias. A Ambev ela tinha ações preferenciais, mas foram convertidas em ações somente ordinárias. Então, quem tinha ações preferenciais na época teve uma certa desvalorização por causa dessa conversão que teve para as ações ordinárias. Diferente da TRPL4, deixa eu mostrar aqui para vocês que é a transmissão paulista que eu coloquei, que o tag along dela é de 0% nas ações preferenciais. Então, ela não dá o mesmo direito, ela não dá o mesmo mecanismo de segurança que a Ambev dá no caso de mudança do controle da empresa, certo? Então, isso faz parte de você saber diferenciar entre o que é uma ação ordinária e uma ação preferencial, porque isso é fator determinante para que você possa
começar a fazer seus investimentos em ações. Mas isso não são todas as empresas, pessoal. Por exemplo, a Itaúsa, que é uma holding, ela tem 80% de tag along nas ações preferenciais. Então, ela tem o mesmo tag along das ações ordinárias. E tem mais liquidez no mercado do que a ITSA3. Somente 9,6% das ações ordinárias elas estão em livre negociação no mercado. Já as preferenciais estão 76,3%, certo? Então, além da ITSA4 ela ser mais negociada no mercado, ela tem o mesmo tag along, o mesmo mecanismo de proteção do que as ações ordinárias. A única diferença aqui que eu não gosto muito das preferenciais também, pessoal, a outra no caso, é que as ações preferenciais, a tendência do mercado futuramente é converter todas as ações preferenciais para ordinárias. Você vê que nos outros países não tem essa diferenciação de ações preferenciais. As empresas normalmente ela emitem somente um tipo de ação. Então, há no futuro uma probabilidade de que muitas empresas elas deixem de ter ações preferenciais para ter somente ações ordinárias. Então, como o buy and hold é um projeto visando o longo prazo, ter ações ordinárias, isso vai livrar você de uma futura dor de cabeça com relação a essa conversão. Que quem tem ações preferenciais, quando a empresa ela começar a notificar que vai haver essa conversibilidade, então as ações preferenciais elas vão ter uma certa desvalorização. E as ações ordinárias elas podem ter uma certa valorização por conta dessa notícia. Então, como o nosso investimento é a longo prazo e nós não queremos correr riscos no mercado financeiro, então nós temos que fazer aquilo que está mais disposto a nosso a favor. Se o nosso a favor é investir em ações ordinárias, que vai me garantir uma certa segurança no longo prazo, não 100%, mas vai me garantir uma certa segurança, então show de bola e vamos investir em ON, certo? O sétimo passo, pessoal, que vocês precisam fazer para investir em ações é o seguinte: analisar os dados da empresa, certo? Analisar os dados da empresa. Então, como é que eu analiso, cara? Entendeu? Eu não quero investir em ETFs, não quero investir em fundos, eu quero próprio montar minha carteira. Então, como é que eu posso analisar os dados de uma empresa? Então, como eu falei para você, há uma análise da governança corporativa da empresa, análise contábil, onde você vai analisar aqui balanço patrimonial, certo? E há também a análise dos resultados, vou colocar aqui, que aqui você vai ter resultados, que é a DRE, certo? Que aqui é onde a empresa ela mostra os dados dos trimestres que são disponibilizados para o investidor para saber se a empresa ela teve determinado lucro ou prejuízo naquele trimestre, certo? Então eu vou colocar aqui para vocês, eu vou voltar lá, certo? Nesse exemplo aqui, ó. Esses dados aqui é mais da governança corporativa da empresa. Então você vê o segmento de listagem dela, você vê o tag along, no caso aqui da Itaúsa, você vê o free float dela, você vê quem são os sócios majoritários, certo? Você vê quantas ações estão nas mãos dos controladores, ok? Então esse site aqui eu fundamentei, eu me baseio muito para analisar alguma empresa que eu estou querendo investir, ou até mesmo as que eu invisto, certo? E aqui você tem as características, e aqui você tem os dados da empresa, certo? Então você tem o patrimônio líquido, você percebe que de 2019, você viu que a Itaúsa ela teve uma crescente no patrimônio líquido dela, você viu que a receita líquida também dessa empresa, em comparação de 2018, ela teve uma baixa, você vê que o EBITDA, que é o lucro antes da amortização e depreciação, antes das taxas também, você viu que é o lucro operacional, na verdade, você viu que é uma empresa que está lucrando, tem um resultado financeiro da empresa, tem um lucro líquido,
tem a margem líquida da empresa, entendeu? Que é muito alto, tem o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que também é considerável, tem o caixa, tem a dívida da empresa, é uma empresa que não tem dívida, certo? É uma empresa que ela está controlando, na verdade, as suas dívidas, é a empresa que distribui 95% do seu lucro líquido em forma de dividendos, o fluxo de caixa operacional da empresa é de 802 aqui, certo? E você vê que ela pega aqui o FCL, o CAPEX, a empresa, o CAPEX dela, ou seja, é aquilo que a empresa pega para investir em negócios, expandir o seu negócio. Então, você percebe que foi inferior ao fluxo de caixa operacional. Então, é um fluxo de caixa operacional, é um CAPEX positivo, querendo ou não, aqui um FSL e CAPEX positivo. Então, é uma empresa que não é endividada, não tem um processo de endividamento alto, é uma empresa que está controlando aqui o CAPEX dela, FCL CAPEX, é uma empresa que distribui bastante dividendos, o payout aqui, que é a Itaúsa. Aqui você tem mais dados sobre ela, você vê o EBITDA, aqui o lucro operacional da empresa, você vê que mais por causa aqui da pandemia teve um certo declínio, ok? Mas você vê aqui o lucro líquido da empresa, você vê até mesmo aqui, deixa eu ver se tem a opção, não tem, tem aqui embaixo, deixa eu ver ocultar todos, você vê o lucro líquido da empresa, certo? Então, nessa opção não tem, porque eu não sou prêmio, certo? Mas você vê que o lucro, normalmente, ele acompanha a cotação. Ao contrário, a cotação, ela acompanha o lucro. Então, quanto mais a empresa, ela lucra, mais a cotação vai acompanhando também, certo? Então, esses são mais ou menos alguns dados que você pode ver. Apesar que você também pode aqui no RI da empresa, certo? Relação com o investidor. E aqui você tem todos os dados que você pode ter com relação à empresa. Certo? Você tem aqui os resultados de balanço patrimonial e demonstração de resultado, que é a DRE do segundo trimestre, que é o de junho de 2020. Certo? E você tem conhecer Itaúsa, a governança corporativa, sustentabilidade, informações financeiras. Então, se você for colocar aqui, ó, quem somos, então a Itaúsa foi constituída para centralizar as decisões financeiras e estratégicas do conjunto de empresas. Ou seja, ela é uma holding que controla outras empresas, certo? Até mesmo o Banco Itaú, Alpargatas, a Duratec, Itautec. Então, propiciando eles melhores condições de expansão, operando nas áreas financeiras e industrial, a Itaúsa mantém ainda relevantes instituições de caráter social. Então, não vou ler tudo, mas perceba que quando você quiser saber mais sobre a empresa, você vai no RI da empresa para você conhecer um pouco mais sobre ela, certo? Então, você vê aqui, ó, deixa eu ver, conhecer Itaúsa, governança cooperativa, destaques. Então, aqui tem alguns destaques em relação à governança cooperativa dela. É necessário também você saber a presidência, você saber o corpo administrativo, o conselho administrativo, na verdade, da empresa, para que você possa ter certeza naquilo onde você está investindo, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, é importante esse passo de você analisar os dados da empresa, certo? Como eu falei para você, talvez futuramente eu faça uma live analisando os dados, os indicadores fundamentalistas, vale? Até mesmo analisando a DRE, talvez para você ter essa familiaridade, ok? O oitavo passo, pessoal, vamos lá. O oitavo passo para você é saber o setor da empresa. Saber o setor, o segmento. Então, por que isso é importante? Porque saber o setor, o segmento é importante. Eu vou colocar aqui para vocês que nós temos alguns setores da bolsa, certo? Eu vou colocar aqui setor financeiro, consumo, consumo não cíclico, consumo cíclico, cíclico, tem acento, cíclico, eita, cíclico, é chato,
bens industriais, consumo não cíclico, consumo cíclico, deixa eu ver mais aqui, deixei aqui já pronto já também. Tem saúde, petróleo, tecnologia, deixa eu ver aqui. Saúde, utilidade pública, petróleo, petróleo e biocombustível, tecnologia, tá, outros. Beleza? Então, pessoal, esses são uns dos setores, certo? Que tá listado tem lá no site da B3, que você pode saber a empresa que você investe, qual setor ela é, certo? Então aqui, ó, tem financeiro, não ciclo e tal. Então, por que é importante você saber o setor da empresa que você investe? Porque isso, vamos supor, o exemplo que a gente está passando agora da pandemia, do coronavírus, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, M. Dias Branco, que é do setor de alimentos, certo? Então, perceba aqui que é uma empresa do setor de alimentos. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por mais que tenha crise, as pessoas vão deixar de consumir alimentos? Não vão, certo? Então, você vê que a Dias Branco ela é líder no mercado de biscoitos de massa no Brasil, possui relevante no mercado de farinha de trigo. Então, sempre vai ser fabricado farinha de trigo, sempre as pessoas vão consumir biscoitos e massas no Brasil. Fora que há também importação, fora que também há exportação, certo? Desse tipo de alimento. Então, perceba que mesmo em períodos de pandemia, onde a receita ela pode cair, como caixa pode cair, mas é uma empresa que é do setor que não é cíclico, certo? Porque aquelas empresas do setor cíclico, elas sofrem, né? Em um período de alta do mercado, do mercado varejista, aquela empresa ela vai crescer. Em um período em que as portas fecham, de que o comércio pode fechar, como houve no momento da pandemia, então a receita ela pode cair drasticamente, ou seja, ela se desenvolve de acordo com os ciclos. Apesar que muitas empresas dos setores cíclicos elas se adaptaram ao e-commerce, que é o setor mais de comércio eletrônico. E muitas pessoas seguraram caixa aí por venderem materiais através da internet. Mas muitas pessoas investem através dessas empresas para manter também essa segurança na carteira. Então, empresas como Dias Branco, até mesmo Ambev, mesmo que os bares estivessem fechados, mas as pessoas tinham lugares que as pessoas ainda estavam consumindo depósitos de bebidas, as pessoas consumiam ainda cervejas e tal. Então, não teve aquela queda drástica, não foram fechadas, vamos supor assim, como, por exemplo, a Raia Drogasil. 94% das lojas da Raia Drogasil, das farmácias, elas são de rua. Somente 6% ali, mais ou menos, elas estão localizadas em shoppings. Então, perceba que a Radrogazeia ela não sentiu tanto como outras lojas que têm forte, vamos dizer assim, forte mercado em shoppings, por causa da pandemia do coronavírus. Empresas do setor vestuário, as pessoas não saíram para comprar roupa durante a pandemia. Então, consequentemente, empresas do setor vestuário, como lojas Renner, companhias Hering também, então ela teve um déficit no caixa, na receita, que foi normal durante essa pandemia. Mas perceba que saber os setores que você investe é essencial para que você venha ter menos dor de cabeça pensando no longo prazo, certo? Então, por isso que essa importância. Você vê aqui, ó, lojas Renner, ela é do setor vestuário, certo, pessoal? Então, perceba que houve uma queda drástica aqui, ó, apesar que muitas empresas tiveram. Outras bem mais, outras bem menos. Então, mas as pessoas não saíram para comprar roupa. Você vê que a característica da loja Renner, ela é a maior varejista de moda do Brasil em faturamento. Certo? Então, mesmo estando presente em diversas regiões do país, ela teve uma queda no faturamento por conta do fechamento das lojas, do shopping, do comércio. Certo? Então, é importante ter a noção do setor por causa disso. A mesma coisa é o setor de commodities. Varia bastante. Certo? Então, assim, Petrobras, empresas que lidam com gás, biocombustíveis. Então,
né, são empresas um pouco mais arriscadas, que aí vai depender do seu perfil, se você vai ter essa pele em risco ou não. A mesma coisa, é, vamos supor assim, empresas do setor, deixa eu dar uma olhada aqui. Empresas do setor de saúde, a gente pode ter a noção aqui da algumas do setor de farmácia, Radrogasil, Hiperafarma, que produz a marca, que é dona da marca Estomazil. Então, não teve um impacto tão grande como outros setores, certo? Então, utilidade pública, energia elétrica, sempre vai ter. Mesmo com o aumento da inadimplência, durante esse tempo as pessoas não pagavam energia, as contas de energia, porque até mesmo não tinha salário, as pessoas não estavam trabalhando, mas não teve um baque tão grande como outras empresas de outros setores, como eu falei, certo? Então vamos para o nono passo, pessoal. Então é importante você saber o setor da empresa que você investe, certo? Nono passo é você enviar a ordem de compra, nada mais que isso. Então você enviando a ordem de compra, através da corretora que você investe, de fato você já está investindo ali em ações, certo? Então você abre conta na corretora, você acessa o home broker dessa corretora e você ali faz a determinada compra. Então, no meu Instagram eu fiz dois, eu tenho um pelo celular, certo? Que eu comprei algumas ações e eu coloquei até mesmo no meu Instagram também, comprando algumas ações pelo computador, certo? Então, se você quiser dar uma olhada lá no meu Instagram, como eu falei, eu invisto através da corretora Modal Mais, do banco digital Modal Mais. Então, você que investe, você que tem essa curiosidade de saber, dá uma chegada lá para tirar essa dúvida, certo? E o décimo passo, pessoal, e o último, na minha opinião, é você não ter histerismo. Na bolsa, pessoal, quem tem histerismo se arromba, porque é o seguinte, a bolsa de valores, pessoal, ela é renda variável. Então, sempre vai haver as oscilações, certo? Peter Lynch, né, que é um grande investidor americano, ele falava que amava a volatilidade pelo seguinte caso, de que empresas boas, que por causa das volatilidades, até mesmo estavam com uma cotação barata, isso permitia de você comprar as ações dessa empresa, ações que tinham um potencial de crescimento muito grande, até mesmo com market share alto, e por conta da volatilidade se encontrava em uma situação mais baixa a cotação e era uma oportunidade para você comprar. Então, o próprio Peter Lynch ele falava isso. Então, não tenha histerismo na bolsa de valores. Histerismo, certo? Então, histerismo é você se desesperar só porque a sua cotação, só porque a empresa que você é acionista, ela caiu a cotação, você quer vender nas pressas, na doidice. Não, entendeu? Se você fez todos esses passos aqui, ó, se você é, abriu conta na corretora, se você sabe bem o seu perfil de investidor, se você definiu o seu objetivo, se você traçou um planejamento, né, para os seus investimentos, se você sabe o que é uma ação, se você sabe de fato que está investindo em ordinário, em preferencial, em units, se você sabe aqui analisar os dados, se você sabe analisar a governança corporativa, se você viu o balanço patrimonial dessa empresa, se você leu a DRE, certo? E você sabe o setor dessa empresa, não tem para que você ter histerismo se em algum determinado momento a cotação dessa empresa ela caiu, a sua empresa não der lucro. Nem sempre a empresa ela vai estar sempre dando lucro. Tem empresas que ficam por um tempo estagnadas para depois crescer, certo? Então isso é normal no mercado. O negócio é a constância no longo prazo. Agora sim, uma empresa mudou o conselho administrativo, está com fraude na contabilidade, ou até mesmo você não está mais concordando com a produção dela, entendeu? Então, assim, você pode vender as ações tranquilamente, entendeu? Mas não caia no histerismo de que teve um determinado resultado no trimestre que as empresas, que a cotação despencou e você quer vender tudo. Isso aí não vai adiantar de nada, entendeu? Então, você tem que ter calma. Muitas empresas nesse período de pandemia, elas tiveram uma queda bastante drástica
no seu caixa, muitas empresas tiveram lucro, muitas empresas tiveram prejuízo, e natural, estava tudo fechado, as pessoas em casa, as pessoas não estavam consumindo, então era natural que isso acontecesse, entendeu? E você olhar lá que o caixa da loja Zene caiu drasticamente, que aquele banco que você investiu, o Banco Itaú, ele teve uma drástica também no caixa dele, entendeu? No lucro, então, tipo, você é o natural isso acontecer, entendeu? Então, para de se desesperar, foca no longo prazo, para de ficar olhando a cotação todos os dias, que isso não vai adiantar de nada para você também. O ideal é você comprar, fazer bons aportes, investir em boas empresas, olhar também essa questão dos setores, analisar a empresa e partir para o abraço no longo prazo, certo? Então não tem dor de cabeça com relação a isso. Certo, pessoal? Então, esses foram os 10 passos que você tem que fazer, na minha opinião, para você começar a investir em ações, certo? Seguindo esses 10 passos, você vai ter autonomia suficiente para você escolher qualquer ação, para você analisar qualquer ativo. Então, queria passar isso para vocês, que foi o que eu fiz, né, antes de começar a investir em ações. Claro que eu fiz algumas compras, mesmo sem saber de todos esses passos, mas com o tempo eu fui analisando para me aperfeiçoar mais e ter autonomia sobre a minha carteira de investimentos. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa live, já convido você a curtir, a se inscrever no canal, a compartilhar. O intuito mesmo de live é ser mais denso o assunto, de falar um pouco mais sobre isso. E lá no meu Instagram eu falo mais, eu tenho vídeos mais curtos sobre investimentos, tanto em renda fixa como em renda variável. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo depois o meu Instagram, caso você queira dar uma visitada lá e olhar as minhas postagens, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima sexta-feira, que próxima sexta-feira que vem tem live e eu vou fazer a live de um modo diferente, beleza? Valeu!